Aí eu vou fazer diferente. Eu gravo aqui que fica mais leve. Eu não sei. Deixa eu compartilhar. Ah, já consegue ver minha tela, né? Já compartilhei. Deixa eu abrir Sim, aqui então. No caso, seria o exercício 3, você falou? uhum, Seria esse aqui da distância, né? isso. Olha só. Ficou meio bugado aqui. Deixa eu ler aqui no papel enquanto ele tá desse jeito aí. Ele fala a distância entre dois pontos, né? 2 e menos 2 e y. Olha só, o exercício fala o seguinte: a distância entre dois pontos A, né? Deixa eu ir anotando aqui. Ponto A, que tem coordenadas menos 2 e y. E o ponto B, 6,7. Essa distância é 10. De A até B é 10. Daí o exercício pergunta o valor de y é, né, uma afirmação. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar a fórmula da distância. A gente sabe que a fórmula da distância de um ponto até outro, distância de A até B, vai ser a raiz quadrada da diferença do x e do y. Delta x ao quadrado mais delta y. Essa ordem aqui não importa, que eu coloco dentro do parênteses, tá? Se eu fizer aqui x de A menos x de B ao quadrado, e aqui y de A menos y de B ao quadrado, se eu inverter a ordem y de B menos y de A, não vai importar. Porque como ele está ao quadrado, né, isso, na verdade trocaria o sinal, mas ao quadrado sempre vai ficar positivo. Então eu vou usar essa fórmula. Eu vou aplicar a fórmula da distância aqui, né, que vai ser essa raiz quadrada aqui, ó, né, de x de A é menos 2, menos x de B é 6, ao quadrado, mais y de A é o próprio y, que a gente quer saber quanto que ele vale, menos y de B vale 7, isso elevado ao quadrado. Claro, isso aqui tudo dentro da raiz, né? Pô, ficou meio torto aqui. Sim. É igual, ó, né? É a distância que vale 10, ó, que foi dada aqui, essa distância já é 10. Se eu eliminar esse quadrado, o que eu posso fazer? Eu elevo ao quadrado, para eu eliminar a raiz, perdão, eu elevo ao quadrado os dois lados, sim, porque a potência quadrada é inverso da raiz. Aí eu corto aqui, né? Aí vai sobrar isso aqui, ó, menos 2 menos 6, que já dá menos 8. Vou escrever aqui ao quadrado, mais, vamos só escrever aqui y menos 7 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado é 100. Já vamos colocar. Agora eu tenho que resolver isso aqui, né? O que eu vou fazer? Ó, menos 8 ao quadrado é 64. Esse y menos 7 ao quadrado, aí a gente tem que lembrar de produto notável, né? Se eu tenho aqui, ó, um número A menos o número B ao quadrado, isso aqui é igual a quem? Ó? Quadrado do primeiro menos duas vezes o Eu não tinha primeiro. lembrado disso. Não lembrava? Mais o quadrado do segundo. Deixa eu só abrir aqui para quem chegou. Então, por que esse produto notável dá isso aqui, tá? Porque se eu fosse resolver A menos B ao quadrado, eu sei que isso aqui, um número elevado ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Sim. Aí eu posso fazer distributivo, o primeiro com o primeiro. A vezes A é A ao quadrado.
A vezes menos B é menos BA ou menos AB, né? Agora, menos B vezes menos B, menos e menos mais, B vezes BB ao quadrado, e menos B vezes A é menos BA ou menos AB, né? Agora eu posso somar aquele menos BA, o menos BA mais o menos BA, né? Eu posso somar esses dois. Aí vai ficar assim, ó, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, que dá isso aqui, né? Que a gente já corta caminho e já escreve o resultado. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Mais, ó, o quadrado do primeiro, meu primeiro é o y, y ao quadrado. Menos, ó, 2 vezes o primeiro, 2 vezes y, 2y. 2y vezes 7, 14y. Menos 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Esse 100 eu posso passar para cá, ó. Ele inverte a operação. Agora vai dar uma equação de segundo grau. Eu vou deixar o y ao quadrado menos 14y quieto. A gente pode juntar o 64 mais o 49, ó, que vai dar 113, né? Menos 100 vai dar 13. É igual a zero. Agora aqui fica fácil, né? É só usar o delta. Essa parte aqui agora tá tranquilo? Bem-vindo a quem chegou agora. Já que a gente começou isso aqui, vamos terminar rapidinho. O que eu faria agora, né? Eu usaria a equação de segundo grau. A forma de Bhaskara, né? Que não é de Bhaskara. Usaria o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Sendo a o número que acompanha o y ao quadrado, que vale 1, né? O b vale menos 14 e o c vale 13. Aí ficaria assim o delta. Ó. Delta é igual ao b menos 14 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 13. Menos 14 ao quadrado é 196. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 13, 52. 196 menos 52 é 144. Aí tem o valor de delta, né? Eu vou substituir aqui, ó. Escrever em função de y, porque ali a variável é y. Ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então aqui, ó, vai ficar y é igual menos, menos b. O b vale menos 14, né? Menos e menos vai ficar mais. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 144, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. O y vai ser igual a 14 mais ou menos 12 sobre 2 vezes 1, 2. Então eu teria dois valores para y aqui, né? Possíveis. O primeiro valor, que é 14 mais 12, que é 26, dividido por 2, que é 13. O segundo valor, que é 14 menos 12, que é 2, dividido por 2, que é 1. Né? Então, por isso que a resposta ali é a letra C, né? 1 ou 13. A gente tem duas possibilidades. Né? Tranquilo quanto a esse? Deixa eu aumentar. A gente fez isso aqui, né? Mais dúvida com relação ao exercício do PET? Alguém tem mais?
Tem alguns exercícios do livro que eu falei que a gente ia resolver, né? E porque eu acho que ajuda no PET, assim, e tem alguma parte que ficou de fora que a gente pode complementar aqui. Eu vou então voltar aqui nos documentos. Vamos abrir aqui a parte do livro que tem geometria analítica. Deixa eu ver onde a gente tinha parado, que é importante aqui. Essa parte aqui, a condição de alinhamento, é importante a gente ver também. Ponto médio é bem tranquilo, né? Eu ia fazer uma de distância parecida com essa, que é do PET, que é essa 8, mas agora a gente já fez, né? Então acho que está tranquilo. Ponto médio também é bem tranquilo aqui, né? A única coisa que pode aparecer assim um pouquinho diferente aqui de ponto médio, por exemplo, esse exercício 16 aqui, ó. Ele fala o seguinte: uma das extremidades de um segmento de reta é o ponto A, 2,-2, sabendo que o M 3,-2 é o ponto médio desse segmento de reta, calcule as coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade do segmento de reta. Então ele deu o ponto médio, um dos pontos, e pediu para a gente calcular o segundo ponto. Não vai mudar praticamente nada aqui. Eu vou continuar usando as fórmulas do ponto médio de um segmento, coordenadas de x é a soma de x de A mais x de B dividido por 2. A diferença é que eu tenho x de M, ó, ele vale 3. Eu tenho x de A, ele vale menos 2. E quero determinar o x de B. Sim. Aí eu teria que resolver isso. Ó. Esse 2 está dividindo, ó, ele vem para cá. Ele vai multiplicar o 3. Né? Então ficou 3 igual a menos 2 mais x de B. Agora eu tenho que isolar o x de B, né? Esse menos 2 está subtraindo, inverte a operação, vem para cá mais. X de B vale 8, então. 6 mais 2 é igual a 8. E para eu achar o y do ponto médio, eu vou fazer da mesma maneira. O y do ponto médio é o y de A mais y de B dividido por 2. O y do ponto médio, ele vale menos 2. O y de A, ó, ele vale menos 2 também. Mais o y de B, completando a fórmula, dividido por 2. Esse 2 que está dividindo, de novo, ele vem para cá multiplicando, né? 2 vezes menos 2 é menos 4, é igual a menos 2 mais y de B. Esse menos 2 subtrai, inverte a operação, vem para cá somando. Então, ó, menos 4 menos 2 é menos 2. Aí a gente chega no resultado, né? Que as coordenadas aqui de B são o x que vale 8 e o y que vale menos 2. Essa parte de ponto médio é bem tranquila, né? O que mais tem aqui? A condição de alinhamento é interessante a gente ver também, né? Olha, o PET ele não deu condição de alinhamento, mas é uma coisa bem simples e é bom a gente saber porque eles, com esse princípio de determinante, dá para a gente calcular também a equação de uma reta se a gente conhecer dois pontos que ela passa, tá? Essa fórmula aqui, ó, eu não vou deduzi-la porque, na verdade, ela parte de uma observação. Né? Alguém percebeu que eu resolvi um determinante com as coordenadas dos pontos. Ó. Tá vendo? Aqui a primeira coluna eu coloquei as coordenadas de x. Segunda coluna as coordenadas de y. E a terceira completando com 1. Se eu resolver esse determinante, eu vou chegar exatamente, né, nessa expressão aqui. Né? Que
é a verificação aqui, ó, do alinhamento desses 3 pontos em cima dessa proporção aqui, né, ó. Se eu divido aqui, ó, o AB pelo AC, tem que dar a mesma coisa que o A1B1 sobre o B1 C1. Vem semelhança ali, tá? Como que a gente vai fazer isso aqui, tá? Da seguinte maneira, ó. Vamos ver se isso aqui já está em exercício. Não. Vamos fazer um aqui, ó. Olha só, se eu quero verificar se esses pontos aqui estão alinhados, ó, A, B e C. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou resolver o determinante com as coordenadas do ponto igual vocês viram no segundo ano, né? Eu tenho aqui, ó, o ponto A, né? 0,2, o ponto B, menos 3,1 e o ponto C, 4,5. Se eles estão alinhados, esse determinante que eu montar vai ter que dar zero. Como é que eu monto o determinante? Daquela maneira que foi dado. Ó. Primeira coluna eu ponho as coordenadas de x, ó, quer dizer 0, menos 3 e 4. Segunda coluna eu ponho a coordenada de y, 2, 1 e 5. 2, 1 e 5. Completo com 1. Agora eu tenho que resolver isso aqui, né? Para resolver, tem várias coisas a gente fazer. Uma maneira que eu acho mais prática é a regra de Sarros. Eu não sei se é o que o livro está indicando, mas tem várias, né? Teorema de Laplace, regra de Cramer, um punhado de coisas que a gente viu no ano passado. Então, o que eu faço aqui? Eu posso repetir a primeira e a segunda coluna. Ó. Regra de Sarros. Eu repito a primeira e a segunda coluna. Sim. Agora eu faço as multiplicações. Eu vou ter diagonais para cada lado. Ó. Nesse sentido aqui da diagonal, eu conservo o sinal do produto. Vou colocar o mais, não que tem que dar positivo, que eu vou conservar o sinal da multiplicação. E nesse sentido aqui, sentido oposto, eu troco o sinal. O menos significando que eu vou trocar o sinal do produto. Ó. A primeira diagonal aqui, 0 vezes 1 vezes 1, vai dar 0. 0. A segunda diagonal, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Mais 8. A terceira, 1 vezes menos 3 é menos 3. Menos 3 vezes 5, menos 15. Então deu menos 15. Agora a gente vai trocar a cor aqui, que aqui nós vamos trocar o sinal do produto. Ó. 2 vezes menos 3 é menos 6. Vezes 1 é menos 6. Então essa vem para cá, ó, mais 6. A gente sempre troca o sinal ó, quando ela vem nesse sentido aqui. Aqui 0 vezes 1, 0 vezes 5 é 0, né? Mais 0 e menos 0 tanto faz. 0, nem precisava colocar. Ó. E a próxima aqui, ó, 1 vezes 1 é 1. Vezes 4 é 4. Vem para cá, troca o sinal. Então de cá, ó, vendo que todos os sinais ficaram trocados. Tá? Agora é só terminar. Ó, 8 menos 15 é menos 7, mais 6 é menos 4 é menos 5. Né? Então, ó, como ele deu diferente de 0, eles não estão alinhados. Esses pontos. Eles não estão alinhados, eles não são colineares, né? Não pertencem à mesma reta, é tudo a mesma maneira da gente estar falando isso. Tranquilo isso aqui?
Quer ver? A letra B, eu vou fazer rapidinho a letra B e mais um dessa parte só para a gente comparar. A letra B pergunta, a letra B vai ser igual a letra A, ele não vai ser alinhado, porque ele pergunta se podem ser vértices de um triângulo. É a mesma coisa perguntar se não estão alinhados. Por que vértice de um triângulo? Porque se eu tiver aqui, ó, né? Até apagar esse B aqui. A letra A, eles são vértices de um triângulo. Porque se eu for pensar aqui, ó, se eu tenho uma reta qualquer, se 3 pontos estão alinhados, eles pertencem à mesma reta. Eles não podem ser vértices de um triângulo. Mas se eles estão desalinhados, ó, se eu tenho um ponto aqui fora, ó, eles são vértices de um triângulo. Eu consigo, né, escrever isso aqui, ó, como um triângulo. Então a letra B é isso que acontece. Não vai dar zero e eles não estão alinhados. Então eles são vértices de um triângulo, tá? Então é outra maneira da gente perguntar se está alinhado ou não. Ó, o número 20. Vamos fazer o 20 porque ele já é um pouco de pré-requisito para a gente achar a equação da reta usando esse princípio. O 20 ele diz o seguinte: determine x de maneiras que os pontos A, B e C sejam vértices do triângulo. Para eles serem vértices do triângulo, o determinante não pode ser zero, né? Tem que ser diferente de zero. Então nós vamos montar aqui o determinante. Olha só, aqui a coordenada de x 3, 1 e x, que vai dar uma equação e a gente vai ter que resolver. As coordenadas de y 5, 3 e 1, 5, 3 e 1. A gente completa aqui com 1. Aí eu vou repetir a primeira e a segunda coluna para a gente fazer. Primeira coluna 3, 1, x. Segunda coluna 5, 3 e 1. O que acontece aqui, ó? Como que eu quero que ele seja vértice de um triângulo? Esses pontos eles não podem ser alinhados. Então eles têm que ser diferentes de zero. Então nós vamos resolver o determinante para que seja diferente de zero. Ó. Primeira diagonal, 3 vezes 3, 9. 9. 9. Segunda, 5 vezes 1, 5. Vezes x, 5x. Mais 5x. Terceira, 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Agora eu vou pegar as diagonais no outro sentido. Ó. 5 vezes 1, 5. Vezes 1, 5. Vem para cá, inverte o sinal. De cá, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. Vem para cá, inverte o sinal. Aqui, ó, 1 vezes 3, 3 vezes x. 3x. Vem para cá, inverte o sinal. Isso aqui tem que ser diferente de zero. Aí a gente junta, ó, número com número, ó, 5x menos 3x dá 2x. 9 mais 1, 10. 10 menos 5, 5. 5 menos 3 é 2. Então deu essa equação do primeiro grau. Basta a gente resolvê-lo. Eu isolo x. Os 2 vai para o outro lado, ele inverte a operação. O 2 que está multiplicando, vem dividindo. Só que aqui eu estou esquecendo de colocar. Então x tem que ser diferente de menos 1. Tá? Porque se for menos 1, seria o valor que eles estariam alinhados, que daria 0. Aí não formaria os vértices de um triângulo. Tranquilo quanto a isso, né?
Eu acho que tem, quer ver, mais alguma coisa aqui que vai ajudar. Ó, coeficiente angular a gente já viu semana passada, né? Eu fiz exemplos disso aqui. Vamos ver o que tem mais de importante aqui. Esse aqui eu acho que é. Os tipos de equação de reta, né? No PET ele só dá alguns modelos, mas é importante a gente observar algumas coisas aqui, ó. Algumas diferenças aqui. Que é o seguinte. Os tipos de equação de reta que nós temos. A gente tem, ó, né? A gente viu primeiro aquela fórmula, né, que é muito útil. Y menos y de zero igual ao m vezes x menos x0, que é a fórmula para determinar a equação de uma reta quando a gente conhece um ponto, quer dizer, x0 e y0 é a inclinação, coeficiente angular. Mas a gente tem também a equação reduzida, que essa aqui vocês conhecem desde o primeiro ano, que a gente chamava de y igual a x mais y, e na geometria analítica a gente chama mx mais n. Esse m é o coeficiente angular, ó, e n é o coeficiente linear. Tá? Que são esses coeficientes? O n é onde a reta corta o eixo y. Tá? É a mesma coisa lá do primeiro ano. O m é a inclinação da reta, ele não é a interseção com o eixo x. Tá? Outra maneira da gente escrever a reta é a equação segmentária, que exercício aqui até deixou o gráfico. O livro até deixou o aqui pra gente. A forma segmentária, se eu conhecer aqui, deixa eu fazer esse desenho melhor. Se eu tiver aqui, ó, uma reta, sim, e se eu conhecer dois pontos dela, por exemplo, suponha que aqui vale 4, que é a interseção com o eixo y, e a interseção com o x vale, sei lá, 5, fica mais fácil a gente escrever a equação dessa reta através da forma segmentária. Tá? É claro que eu posso fazer isso de N maneiras, eu não preciso saber a forma segmentária, mas eu posso a forma segmentária da seguinte maneira. Ó. X sobre A mais Y sobre B é igual a... Quem que é esse A e B? O A é a interseção com o eixo X. Se eu conhecer as interseções, tá? A maneira mais rápida de eu determinar a equação da reta é assim, ó. E o B é a interseção com o eixo Y. Então, essa reta teria essa forma. Aqui. X sobre 5 mais Y sobre 4 é igual a 1. Então, essa forma segmentária, tá? Da reta. Outra maneira, outra equação de reta que a gente tem é a forma geral. A forma geral, ela não tem um método para a gente achar. Eu posso passar de uma para... Na verdade, eu posso passar de uma forma para outra de qualquer modo. A forma geral é essa aqui. Quando eu escrevo a equação da reta dessa maneira. Essa é a forma geral. Ainda tem a paramétrica. Vou deixar para outro dia, acho que o livro aqui não tem. Como é que eu passaria aqui de uma para outra? Tá? Eu peguei esses exemplos aqui para servir de ilustração, né? Então, eu vou usar esse exemplo, essa equação segmentária. Eu tenho aqui, por exemplo, vou dividir aqui. Eu tenho essa equação segmentária, x sobre 5 mais y sobre 4 é igual a 1. Se eu quero escrever
qual é a fórmula reduzida? Eu posso manipular aquela equação. Eu posso manipular a equação de maneira que eu chegue nessa forma aqui. Tá? Então, o que eu teria que fazer aqui? A primeira coisa, eu teria que tirar o mínimo múltiplo comum. Né? Eu vou partir aqui, ó, né? X sobre 5 mais y sobre 4 é igual a 1. Quem que é o mínimo entre 5 e 4? Eles não têm divisores em comum. Né? O mínimo entre eles, então, é 5 vezes 4, que é 20. Você lembra como é que calcula, né? A gente calcularia assim, ó. Primeiro eu divido por 2, é um menor divisor de alguém, que dá 2. Dá para dividir por 2 de novo, ó. 5 e 1. Agora eu divido por 5, 1 e 1. O mínimo, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Sim, né? Como eles eram primo entre si, eu já sabia que o mínimo ia ser 5 vezes 4. Né? Se eu divido 20 por 5, dá 4. Né? Vezes x é 4x. Mas, se eu divido 20 por 4 é 5, vezes y é 5y. É igual. Aqui, ó, eu posso tirar mínimo dos dois lados ou não, tanto faz, né? Eu posso deixar um aqui porque vai dar no mesmo. Esse 20 que está dividindo, eu posso passar ele para cá, ó, ele vai vir multiplicando. Vendo que está quase na forma reduzida já? Então eu deixo o 5y para cá, esse 4x vem para cá, ele inverte, mais 20. O que falta eu fazer aqui, ó, é pegar esse 5 e tirar ele daqui. Se ele multiplica, ele vai para o outro lado o quê? Dividindo. Eu posso escrever assim, ó, menos 4x sobre 5, ou menos 4 quintos de x, ó, tanto faz, mais, ele vai dividir o 20 também, né? Na verdade, ele divide todo mundo, né? Mas eu posso escrever separado, porque eu quero escrever a forma reduzida. E já que dá para simplificar o 20 por 5, ó, a gente faz 20 dividido por 5 é 4. Então, essa é a forma reduzida. Então, essa equação aqui de reta é a mesma dessa, escrita em forma distinta. E eu poderia escrever da forma geral também. Né? Se eu perguntasse, não, qual é a equação geral? O que eu faria aqui? Ó? Equação geral. Ficou meio feio isso aqui. Quero escrever quem é a equação geral da reta. Eu vou partir da mesma coisa, da segmentária, mas eu vou aproveitar o trecho aqui que a gente já escreveu. Ó. Eu vou aproveitar isso aqui, para não fazer de novo. Vendo isso aqui? Né? Ele quase na forma geral. Eu tenho 4x mais 5y é igual a 20. Basta passar o 20 para cá. Ó. Que ele vem para cá, inverte a operação. Fica negativo. Aí eu tenho a equação geral. É a mesma, representa a mesma reta que as outras duas, tá? Só está escrita de maneira distinta. A gente sempre pode passar de uma equação para outra, tá? Deixa eu ver aqui mais exemplos aqui pra gente. Aqui tem um monte de exercícios, a gente pode fazer alguns. Escolher só alguns desses aqui pra gente fazer, ó. Aqui é bom que dá para fixar muita coisa que a gente viu na aula passada. Ó, o 27, por exemplo. A letra A. Ó, determine a equação da reta que satisfaz as seguintes condições. A declividade 4, quer dizer, essa é a inclinação da reta, é o coeficiente angular. Ele está dizendo que o m vale 4. E ela passa pelo ponto A, 2, menos 3. Maneira
simples a gente fazer isso é usando aquela equação que a gente viu na aula anterior. Y menos y0 é igual a mx menos x de zero, né? Lembrando, aqui o x0 e y0 são os valores de A e B. Então basta a gente fazer a substituição. Ó. Y menos y de A, que é o y0, é menos 3. Ó. Menos e menos. Né? Vou colocar assim, ó, fazer direto. Ele vale menos 3. O m vale 4 vezes x menos x de 0 vale 2. Sim. Então aqui vai ficar ó, menos e menos mais. Aqui eu faço a distributiva, ó, 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. Como ele não pediu qual equação da reta a gente quer, eu posso escrever isso de qualquer maneira. Aqui já é uma equação da reta, embora não seja de nenhum caso particular em comum. Né? Se eu quiser escrever equação reduzida, ó, que é o passo mais simples aqui, eu vou deixar o 4x, deixo menos 8, menos 3 muda de lado, inverte ali o sinal. Daí basta eu somar menos 8 menos 3, dá menos 11, né? Tá? Então essa é a equação da reta. Bem tranquilo, né? Ó, a letra B, né? Só para a gente revisar, ele dá que a inclinação da reta é de 45 graus. Quer dizer que o M ele vai ser a tangente de 45 graus. A tangente de 45 graus vale 1. E passa pelo ponto P, 4,1. Agora ficou igual esse. Né? Ó. Eu posso fazer y menos, ó, aqui eu tenho x0, y0, menos 1 é igual ao m, que é 1, vezes ó, x menos x0, que é 4. Aí, ó, y menos 1 é igual. 1 é um elemento neutro aqui, né? Ele não vai alterar nada aqui. Se eu quiser escrever a equação reduzida, eu passo menos 1 para lá. Ó. Vai passar para lá somando, né? Menos 4 mais 1, menos 3. Termina aqui, ó. Você pode ver que a gente pode conferir, né, esses valores aqui, se deram certo ou não. Observa aqui uma coisa. Para ter dado certo, ele tem que verificar o ponto. Olha só. Se eu fizer a verificação aqui, ó. Se o x vale 2, o y tem que valer menos 3. Essa aqui é a equação da minha reta. Então, ó, y é igual a 4 vezes, ó, falando que o x vale 2, né? Menos 11, ó. 4 vezes 2 é 8. Menos 11, menos 3. Então é verdade, ó. Deu menos 3. Uma coisa, ó. Se eu quisesse verificar, ó, y é igual a x menos 3, a equação da reta. Se x for 4, x for 4, o y tem que dar 1. Então vai ficar ó, 4 menos 3, que é 1. Então tá certo. A gente pode fazer essa verificação, tá? Tranquilo, né? Quanto a isso. Vamos ver se tem mais algum aqui interessante. Eu quero determinar aqui a equação de uma reta usando determinante também. A gente vai fazer a letra D. A outra passa pelo ponto M. Ali é 0. Não sei se aqui está 0. Ó. Essa aqui é igual às outras, né? Não vai mudar muita coisa. Ele vai zerar do outro lado, mas vai dar no mesmo. Vamos fazer a letra D aqui. Passa pelo ponto A, menos 3,1. 3,1, perdão. Essa aqui, ó. Letra D. Só trocar a cor.
ele passa por A 3,1 e B menos 5,4. Agora, com aquela ideia de determinante, a gente tem duas maneiras de fazer isso aqui, tá? A primeira delas é usando o quê? Eu vou usar aquela fórmula y menos y0, né? Daí eu vou ter que determinar o coeficiente angular, o m, que eu vou usar aqui, ó, y, quer dizer, y de A menos y de B, para achar o coeficiente angular, que não foi dado, sobre x de A menos x de B. Lembrando que essa ordem aqui não importa, tá? A e B, desde que em cima e embaixo seja a mesma coisa. Então, ó, quem é o y de A? Tá aqui, ó, 1. Menos da fórmula, quem é o y de B? 4. Sobre, quem que é o x de A? 3. Menos a fórmula, quem que é o x de B? Menos 5. Menos e menos, mais 5. Então, aqui vai ficar 1 menos 4 é menos 3 sobre 8. Então, esse é o coeficiente angular, tá? Menos 3 sobre 8. Agora, eu vou substituir, né, nessa fórmula aqui. A gente primeiro fez o cálculo do coeficiente angular que não foi dado, né? E quem que eu escolho para x de 0 e y de 0? Não importa se eu escolho os valores de A ou B. O resultado tem que dar o mesmo. Porque a reta vai passar nos mesmos pontos. Eu só não posso misturar, pegar o x de um e o y de outro, e vice-versa, né? Mas tanto faz eu pegar, né, assim, ou eu pego os valores de A ou de B, dá no mesmo. Pegar o de A ali. Às vezes tem um que uma das coordenadas é 0, encurta o caminho, né? Fica mais simples. Então, ó, y menos y0 vale 1, é igual ao m, que é menos 3 oitavos, vezes x menos x de 0, ó, é meu 3 ali. Agora eu tenho que resolver isso aqui. Ó, eu vou tirar esse 8, ele está dividindo todo mundo aqui, porque aqui é um produto. Eu já vou eliminar o problema passando ele para cá. Se ele divide, ele vem para cá multiplicando. Então vai ficar, ó, 8 vezes y é 8y. 8 vezes menos 1 é menos 8. Igual, de cá eu vou fazer a distributiva também. Ó. Sobrou menos 3. Ele vai multiplicar o meu x e vai multiplicar o menos 3. Então, ó, menos 3 vezes x é menos 3x. Menos 3 vezes menos 3, menos e menos mais, 3 vezes mais 9. Quase acabando. Eu vou escrever isso aqui da forma de equação geral. Esse menos 3x, ó, eu vou inverter esses caras aqui de lado. Passar ele para cá. Em vez de escrever da forma reduzida, vamos pôr na geral esse aqui. Já vou colocar em ordem o 3x primeiro, inverter o sinal. Depois o 8y. O menos 8 não mudou de lado, continua a mesma coisa. O mais 9 mudou de lado, inverte o sinal. Então aqui vai ficar, ó, 3x mais 8y. Meio feio esse 8. Menos 8 menos 9 é menos 7, é igual a 0. Então essa é a forma geral reta, tá? Você pode ver que a gente pode fazer a verificação se a gente quiser aqui, ó. Olha só. Se eu quisesse verificar aqui, eu vou ver o ponto A, ó, 3,1. Se eu substituir o x e o y valendo 3 e 1, isso aqui vai ter que dar o 0 ali, ó. Ou seja, ficaria 3 vezes x vale 3, ó, mais 8 vezes o y vale 1, menos 17. Isso aqui, ó, daria igual, ó, 3 vezes 3, 9, 8 vezes 1 é 8, ó, 9 mais 8, 17, menos 17, 0. Então tá certo, ele passa nesse ponto.
eu tenho que verificar se ele passa em B também. Né? Aí eu estou testando, tá? Para ver se a gente fez as contas certinho. Então vai ficar, ó, 3, né, que é 3x, aqui é o 3x, só que o meu x aqui vale menos 5. Mais 8 vezes o y vale 4, menos 17 é igual a 0. Não, igual a 0 não, gente, tem que dar 0, né? Ó, 3 vezes menos 5 é menos 15. 8 vezes 4 é 32. Menos 17. Ó, 15 mais 32 é 17, menos 17 deu 0, tá? Então, tá tranquilo. Deu o que a gente queria. Uma outra maneira que eu falei que eu queria fazer isso aqui é a seguinte, tá? Vou fazer aqui que é uma opção, assim, para quem prefere, é usando o determinante. Aquela condição de alinhamento que a gente viu de 3 pontos. Então, eu posso usar o determinante para resolver isso aqui. De que modo, tá? Ó, aqui, ó, vamos fazer isso de outro modo. Eu tenho aqui meus pontos A, né, 3,1. E o ponto B, menos 5,4. O que eu faço aqui, ó? Eu vou resolver o determinante com as coordenadas dos pontos. Ó. Suponha que eu tenho um ponto, né? Eu não tenho um terceiro ponto para ver se está alinhado, mas eu posso pegar um ponto P, x e y. Aí eu faço da mesma forma, usando o x e o y, porque daí vai ficar em função dessas variáveis, eu consigo determinar a equação da reta. Ó. Primeira coordenada eu coloco x, ó, x, 3 e menos 5. Essa ordem não importa, tá? Desde que eu siga a mesma ordem na primeira e segunda coluna. O resultado vai dar o mesmo. Ó. X, 3 e menos 5. Se eu comecei com ponto P, depois o A e depois o B, eu sigo da mesma maneira. Ó. E, coordenada de P, que é Y. Coordenada de Y de A, que é 1. Coordenada de Y de B, que é 4. Aí eu completo com 1. Vou repetir a primeira e a segunda coluna. X, 3 menos 5, y, 1 e 4. E vou resolver o determinante. Agora eu tenho que pensar que esses 3 pontos estão alinhados, que eles pertencem à mesma reta. Então isso aqui tem que dar 0. Aí eu vou resolver, ó, x vezes 1 é x, y vezes 1 vezes menos 5 é menos 5y, 1 vezes 3 vezes 4 é 12. Vou colocar de vermelho aqui o que eu troco sinal, ó. Y vezes 3 vezes 1, ó, 3y. Aqui vai vir menos. X vezes 1 vezes 4 é 4x. Vem para cá, troco sinal. 1 vezes 1 vezes menos 5 é menos 5. Vem para cá, troco sinal. Mais 5 é igual a 0. Aí basta só eu juntar os semelhantes. Ó. X menos 4x é 3x. Menos 3x, né? Perdão. 5y menos 3y é menos 8y. 12 mais 5 é 17. É igual a 0. Ó, deu a mesma coisa. O que a gente pode observar, não, os sinais são trocados. Mas se eu trocar o sinal de toda a equação, tá? Isso aqui é a mesma coisa, ó, é igual do que se eu trocar o sinal de todo mundo. É a equação da mesma reta. Se eu faço operação com todos os termos de uma equação, ela permanece a mesma, tá? Então eu tenho essa possibilidade para determinar a equação da reta. Tudo bem quanto a isso? Vamos ver o que mais a gente tem aqui.
Verifique se o resto passa pelo ponto P. O resto ali acho que é bem tranquila. A inclinação de 150 passa pela origem, a mesma coisa que o outro. Ó, o 28, verificar se pertence à reta, é aquela condição de alinhamento. Escreve a equação geral, a gente acabou de fazer. Aqui acho que é transformar, né? Cada uma delas. Isso aqui a gente já viu o exemplo. Bom, vamos seguir um pouquinho, depois a gente volta nisso aqui. Eu acho que essa parte de reta paralela concorrente, eu acho que tem alguma tem, né? Lá no PET na terceira e quarta semana. Vamos comentar aqui um pouquinho então. O que acontece com a posição relativa de duas retas, tá? Se eu tenho aqui, ó, um plano cartesiano, ficou meio torto. Se tem um plano assim, se eu tenho duas retas assim e assim, se elas são paralelas, como essas aqui, ó, essas duas retas, tá? Vou chamar de reta RS. Ó, R vai ser paralela a esses dois tracinhos, sinal de paralela. Quando aconteceu o quê? Né? Claro, quando elas não se tocam, elas não são secantes, elas não têm ponto em comum. Mas o ângulo aqui vai ser o mesmo. Se eu chamar aqui, ó, alfa R, o ângulo que forma com o eixo X, e eu chamar esse aqui de alfa S, eles são iguais. Tá? Então, se o ângulo de inclinação for o mesmo, elas são paralelas. Porque se o ângulo fosse diferente, a inclinação seria diferente, eles contrariam, né? Mas se o ângulo são iguais, isso significa que os coeficientes angulares, porque o coeficiente angular é a tangente do ângulo, né? São iguais. Então, duas retas são paralelas se os coeficientes angulares são iguais, tá? É claro que aí tem o que eu posso classificar paralela, distinta ou não, mas se ela não for distinta, ela vai ser a equação da mesma reta, que ela passaria no mesmo ponto aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, o n, que é o coeficiente angular, e aqui o n também, tá? Então, ó, né? Se o NR é diferente do NS, é o que a gente fala paralela distinta. Se for iguais, na prática é a mesma reta. Tá? Agora, quanto que vai ser concorrente? Se essa inclinação for diferente, se o ângulo que forma as retas forem diferentes. Tipo assim, ó. Eu tenho uma reta aqui e tem outra reta aqui, ó. Olha só, nesse caso aqui, vou chamar essa de E e essa de S. Aqui eu tenho um ângulo alfa R, aqui eu tenho um ângulo alfa S. Claramente eles são diferentes porque elas se encontram em um ponto só, né? Então elas são concorrentes. Nesse caso aqui, ó, né? Paralelas. Nesse caso aqui, o R, né? Eu ponho um x assim para indicar que duas retas se encontram. Elas são concorrentes. RS, né? São concorrentes porque elas se encontram em um plano, em um ponto, perdão. Então, olha só, elas são concorrentes justamente porque esses ângulos são diferentes. Se um ângulo são diferentes, em algum lugar, essas retas se encontram. E se os ângulos são diferentes, os coeficientes também são diferentes. Tá?
Então, essas retas são concorrentes. Tem uma observação aqui que a gente pode fazer, tá? Que é o seguinte. Além de concorrente, ela vai ser perpendicular. Se o ângulo formado entre elas, né, for de 90 graus. Elas vão ser perpendiculares entre elas. Eu escrevo assim R, sim, indicando um ângulo reto, perpendicular a S. Se o produto dos coeficientes angulares for igual a menos 1. Tá? Então essa é a parte teórica aqui que a gente teria para resolver esses problemas aqui. Ó. Quer ver? Vamos ver se tem alguns exemplos aqui. Vamos fazer uns exercícios, né? Deixa eu aumentar aqui. Olha, o 43, por exemplo. A pergunta é, ó, qual é a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos igual a zero? Né? Essa é a minha reta R. E da reta S, 9x mais 6y menos 1 é igual a zero. Então, para eu saber se elas são paralelas ou concorrentes, basta determinar o coeficiente angular. Então, uma das maneiras de eu escrever o coeficiente angular é eu pegar as duas retas e transformá-las na forma reduzida. Porque a forma reduzida, ó, eu já tenho aqui explícito quem é o coeficiente angular, tá? Então eu posso pegar as duas retas, ó, por exemplo, a reta R, e vou transformar ela em uma equação reduzida. Tá vendo que ela está na forma de equação geral. Em primeiro x, depois o y e depois o termo independente, né, que não tem variável. Como que eu vou fazer isso? Eu vou isolar o y. Ó, deixei o 10y aqui. O 15x do outro lado. Inverte a operação, ficou menos 15x. Menos 3 também, ó, inverte. Agora esse 10 que está multiplicando, ele vai dividir todo mundo aqui. Né? Eu posso colocar já separadinho aqui, até porque eu quero deixar explícito quem é o coeficiente angular dessa reta. Aí ainda posso simplificar. Ó. Observa que tanto o 10 e o 15 são divisíveis por 5. Ó. Eu vou simplificar aqui. Aí vai ficar menos 15 divide por 5 é 3. 10 divide por 5 é 2. Fica assim. Então, o coeficiente angular aqui da reta R é esse cara aqui. Ó, é o número que acompanha o x. Menos 3 sobre 2. Aí ele tem que dar o mesmo no outro para elas serem paralelas. Né? Vamos fazer de cá assim. Olha só, da outra reta então, da reta S. Opa, se chegou alguém? Não. Da reta S eu vou fazer como? Vou pegar 9x mais 6y menos 1 é igual a zero. E vou isolar o y. De novo, 9x, ele vem para cá, fica negativo. O menos 1 muda de lado, fica mais 1. Esse 6 que está multiplicando, ó, vai passar dividindo tanto 9x quanto 1. Eu ainda posso simplificar aqui. Ó. Eu posso dividir aqui por 3 e aqui por 3. Ó. Aí vai ficar como a minha equação? Ó. Menos 9 divide por 3 é menos
3, 6 dividido por 2 é x. E esse aqui eu deixo assim. Observa, ó, que o meu coeficiente angular aqui, ó, de ms, ele deu menos 3 meios. Olha só, eles são iguais. Tá vendo? O mr é igual ao ms. Então as retas são paralelas. E o livro nem fala para fazer análise se são paralelas distintas ou não, né? Mas seria distinta, porque, ou seja, são retas diferentes, ó. Esse n aqui, ó, é diferente desse. Tranquilo, né? Isso. Tem do outro volume do PET, do 3 e o 4, que tem exercício dessa parte aqui, que usa a questão de paralelas, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vou fazer um exemplo do 40. Vou fazer o 44 e vou fazer um exemplo do 45 só hoje. Daí por hoje fica tranquilo. Depois a gente continua semana que vem. Porque já tem exercício da segunda semana do PET que é parecido com esse 45. Daí semana que vem a gente já continua. E acho que talvez já dê para entrar em circunferência no começo. Então olha só, o 44 aqui. Ele diz se as retas de equações, ó, a mais 3 x mais 4y menos 5 é igual a 0 e a reta é x mais ay mais 1 é igual a 0, são paralelas, determine o valor de A. Se elas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Ó. O que eu tenho que saber? Os coeficientes angulares são iguais. Para eu determinar, então, quem é o coeficiente angular, eu posso fazer aquele método que eu fiz aqui. Eu vou transformar a equação aqui numa equação reduzida, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou isolar o né? Por exemplo, aqui, ó, vou deixar o 4y. Esse a mais 3, ele vai vir para cá, ó. Posso até colocar um menos aqui, ó, antes de todo mundo. Inverter de lado. O menos 5 vem para cá, ele vem mais. Esse 4 que está multiplicando, ele vem para cá, dividindo. Ele vai dividir tanto aqui o primeiro termo, quanto o segundo. Então aqui eu já achei o meu primeiro coeficiente angular. Esse número feio. Né? Agora eu tenho que achar o segundo coeficiente angular. A partir de onde eu vou achar o segundo coeficiente angular? A partir dessa equação aqui. Ó. Ou seja, eu vou deixar aqui o AY, né? O x vai para o outro lado, 1 também. Agora, esse A que multiplica, ele vai passar dividindo. Ó. Menos x sobre A, que é a mesma coisa que eu escrever menos 1 sobre AX, menos 1 sobre A. Então, meu coeficiente angular aqui, ó, é esse número aqui. Tá? Aí, o que acontece? Eles têm que ser iguais para elas serem paralelas. Ó, esse tem que ser igual a esse. Aí eu vou igualar os dois para a gente resolver. Eu vou... Deixa eu só puxar aqui para cima um pouquinho. Eu vou igualar aqui, ó. O menos A mais 3 sobre 4 igual a menos
1 sobre A. Foi até bom eu não ter feito essa distribuição de sinal, porque esses menos dos dois lados aqui, ó, eu posso cancelar, né? Vai todo mundo pro saco. Aí vai sobrar, ó, eu faço a distributivo, ó, A vezes esse, né? Distributivo aqui, né? Multiplicar cruzado. Vai ficar o A vezes A mais 3 é igual a 4 vezes 1, que é 4. Aí fazendo a distributiva A vezes A ao quadrado, A vezes 3, 3A. Passo esse 4 para cá, é negativo. Olha que legal, deu uma equação de segundo grau. Nem pensei que daria isso. Aí eu faço o delta, né, ó, normalmente. Delta B ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 4. O delta é igual a 9, né, ó, menos e menos mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 25. Aí eu tenho o valor de delta, né? Eu jogo na fórmula lá que não é de Bhaskara para a gente terminar. Então, ó, né? Variável é A é igual a menos B, o B vale 3, ou menos 3, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 25, sobre 2 vezes A, o A vale 1. O A é igual a menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5, sobre 2. Então, nós temos dois valores para A. O primeiro é menos 3 mais 5 é 2, divide por 2 é 1. Segundo, é menos 3 menos 5 é menos 8. Menos 8 divide por 2 é menos 4. Então, a gente tem esses dois valores aqui, tá? Elas seriam paralelas. Tranquilo, né? Quer dizer, esse é mais chatinho, né? Um pouquinho. Eu vou fazer só mais um exemplo aqui por hoje, que vai ser esse 45. O 45, ele diz o seguinte, ó. Em cada caso, determine a equação da reta que passe pelo ponto P, ó. Por exemplo, a letra A passa pelo ponto 1,2 e é paralela à equação dada, né? Ou seja, a equação dada é 8x mais 2y menos 1 é igual a 0. Então, olha, se eu quero uma reta que passa por esse ponto é paralela a essa, se ela é paralela, o coeficiente angular é igual. Ó. Então, coeficiente angular tem que ser o mesmo. Iguais. Então, o que eu tenho que determinar? Quem é o coeficiente angular da reta? Porque eu tenho um ponto P que aquela reta passa, eu só preciso da inclinação dela para eu determinar quem é a reta, tá? Então, eu posso partir dessa equação aqui, ó, e escrevê-la na forma reduzida, né? Ó. De novo, eu vou transformá-la para reduzida, isolando o y. 8x muda de lado, ó, inverte ali o sinal, o menos 1 também, né? Operação, na verdade. O 2 que fica vai passar dividindo todo mundo. Sim. Ó, menos 8 divide por 2 é menos 4x, que mais meio. Então, o coeficiente angular que eu quero é esse cara aqui, ó. É o menos 4. Agora eu consigo determinar. Por quê? A equação da reta que passa por menos 4 e pelo P. 1,2. Aí eu posso usar aquela mesma, né, equaçãozinha aqui, ó, y menos y0
é igual a m vezes x menos x0. Vai ficar y menos, ó, aqui eu tenho x0, y0. Y menos 2 é igual a m, que é menos 4. X. Basta resolver isso aqui. Então, ó, eu posso escrever, como ele não pede equação reduzida ou equação geral, eu posso deixar da maneira que eu achar melhor. Menos 4 vezes x, ó, é menos 4x. Menos 4x. Menos 4 menos 1 é mais 4, né? Escrever na forma reduzida. Vou deixar o menos 4x de cá. Esse menos 2 vai mudar de lado, ele vai inverter aqui, ó. Então aqui vai ficar menos 4x mais 6. Essa é a equação da reta, tá? Então, bastava determinar o coeficiente angular de uma que vai ser igual da que eu quero achar, porque elas têm que ser paralelas, né? Tranquilo? Tá? Acho que a gente tem mais uns minutinhos aqui. Vamos ver se tem algum de exercício de perpendicular aqui. Para daí a gente tem, é porque ele é parecido com o outro. Então, para a gente fazer, ó, fazer mais um para a gente encerrar hoje. Olha só, o 48 fala o seguinte. Determina a equação da reta que passa pelo ponto P, ó. Então na letra A eu quero a equação da reta que passa pelo ponto P menos 3,2, ó. P menos 3,2. E que mais? E a equação da reta R, 3x mais 4y menos 4 é igual a 0. É quase igual ao anterior, só que aqui eu quero que elas sejam perpendicular, tá? Se ela é perpendicular, ó, o coeficiente, o produto dos dois coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Isso é a mesma coisa que eu falar que ela tem que dar o inverso. Ó, que se eu passo 1 para lá dividindo, ó, se eu passo o ms para lá dividindo, porque a gente não precisa fazer conta, tá? A ideia é assim. O que é isso que está escrito aqui? Ó? O coeficiente angular vai ser igual ao outro. Ó. Primeira coisa é o inverso, porque ele é 1 sobre. E tem o menos, sinal trocado, e oposto, sinal trocado. Então, se eu decorar isso aqui, eu não preciso fazer conta para achar o coeficiente angular, né? Quer dizer, eu vou ter que achar, né, o coeficiente, eu vou ter que achar o MR, tá? Para eu calcular o MR, o que eu faço? Vou pegar a equação da reta 3x mais 4y menos 4 é igual a 0 e vou transformar numa equação reduzida. O x vai para o outro lado, 3x, ele troca a operação, menos 4 também. O 4 que multiplica vem para cá dividindo, ó. Fica assim. Divide o 4 também. Eu não vou nem simplificar esse 4 pelo 4, porque a gente não precisa dele. Eu preciso disso aqui, ó. Esse é o MR. Então, o MS, ele é o inverso e oposto. O que significa? Né? Ó, oposto, eu troco sinal, se ele era menos, ele fica mais. Inverso, o 4 que está embaixo vai para cima, o 3 que está em cima vai para baixo. Agora eu tenho o MS e tenho o ponto P. Eu posso determinar a equação da reta. Da mesma maneira que a gente fez o outro. Vou usar esse método aqui para a gente determinar a equação da reta. Ó. Y menos y0 é igual a m, x menos x de 0. O y menos, ó, o y de 0 é esse coordenado, segundo ali.
M é 4 terços, vezes x menos, ó, x de 0 é menos 3, né? Ó, aqui ficou meio feio. Ó, menos x0. Se ele é menos 3, ó, menos e menos aqui, mais. Agora, ó, eu já vou eliminar minha fração. Esse 3 que divide, eu passar ele para cá multiplicando ambos. Ó. Vai dar 3y, 3y, 3x menos 2, menos 6. Aqui eu faço a distributiva do 4. Ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3, 12. Agora resta eu passar todo mundo para um lado. Tanto faz passar para um lado para o outro. Tá? Se eu pego o 4x mais 2 passo para o lado esquerdo, ele vai ficar com o sinal todo trocado que está a resposta aqui. O livro costuma deixar o x sempre positivo, mas não é necessário. Tá? Se ele aparecer todos com sinais trocados, assim, ficar menos 4x mais 3y, né? Ele vai ser a equação da mesma reta. Mas ó, só para ficar igualzinho, eu vou dar 4x, eu vou trocar de lado 3y, o menos 6, ó, eles inverteram a operação, o mais 12 não muda de lado. Agora, basta juntar aqui 4x, o 3y eu repito, e o 6 mais 12 dá 18. É a reta. Essa reta é perpendicular a essa reta aqui, né? Ou seja, elas vão formar entre si um ângulo reto. Elas vão se encontrar, ó, formando entre elas um ângulo de 90 graus. Sim, tá? Tranquilo? Mais alguma dúvida, Lúdia? Aliás, eu não sei se tem alguma dúvida, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui para mim. E daí semana que vem a gente continua também, faz mais exercício entre circunferência e, né? Tá tranquilo. Mais alguma dúvida, Lud? Tranquilo então, né? A gente fica então para a semana que vem. O horário de hoje, acho que a Jéssica mandou mensagem, falou que estava batendo a partir das 9h30. A Vanessa tinha marcado também, né? Eu vou ver com a Rosilma depois. Poderia definir horário fixo para professor para a gente não ter mais esse problema, tá? Então fica assim. Até semana que vem. Bom fim de semana para vocês, então. Até mais.